Olá! No vídeo de hoje nós teremos a resolução de 3 problemas matemáticos que irão abordar adição, subtração, multiplicação e divisão. Dentro dos contextos escolares, provas, concursos, Enem, vestibulares, as questões elas estão formuladas em formato de situação-problema. Para isso, nós precisamos ficar muito atentos. Bora lá? Fala, algebricando! Bem-vindo de volta ao canal! Eu sou a Profa Cris Lúcia. Esse é mais um vídeo da série Operações Matemáticas, do básico à situação-problema, focando no matematiquês. Como nós fazemos em todos os vídeos, bora lá para a nossa primeira situação-problema? Ok, aqui na nossa primeira situação-problema nós temos o seguinte. Ontem, Marcos tinha 365 bolinhas de gude. Aí, ao participar de um campeonato, ele perdeu 67 e logo em seguida ganhou 90. A nossa situação-problema quer saber o seguinte: quantas bolinhas Marcos ficou após esse campeonato? Então, olha só, nós temos aí 2 cálculos. Um deles é a subtração e o outro a adição. Primeiro nós vamos fazer o cálculo referente à perca das bolinhas de Marcos. Então, nós teremos aí a quantidade de 345 menos 67. Vamos lá? Beleza, 345. Menos 67, ok? Lembrando de ficarmos atentos a como fazemos a disposição do nosso cálculo. Toda vez que você vai trabalhar com questões relacionadas à adição, à subtração, veja bem o seguinte, coloque sempre unidade abaixo de unidade, dezena abaixo de dezena e centena abaixo de centena. Vamos lá? Beleza, aqui o que nós temos? Nós temos um cálculo de subtração onde nós temos que tirar 7 unidades de 5. Isso aí não dá para fazer, certo? Então o que nós vamos fazer? Pedir emprestado para o vizinho. No caso aqui nós vamos pedir emprestado do 4. Então a hora que nós pedimos emprestado desse 4, ele vai prestar 1 para o 5 e ele vai se tornar 3. Automaticamente essa unidade que ele emprestou vai transformar o nosso 5 em 15, ok? Até aí? Beleza, então agora nós conseguimos tirar 7 de 15, ok? Aqui nós temos 8. Agora nós temos 3, 6. 6 não dá para tirar de 3 unidades. A mesma coisa nós vamos fazer, pedir emprestado para o vizinho. Então nós vamos pedir aqui do 3. Esse 3 vai se tornar 2 e agora nós temos 13. Então, no caso aqui, o que nós vamos fazer? 6. Nós conseguimos tirar de 13, ok? Então, aqui fica 7. Esse 2, que agora é a nossa centena, ele não tem ninguém para subtrair. Então, é só você copiar novamente. Outro formato que dá para você fazer é colocar o 0 aqui e fazer 2 menos 0 é o próprio 2. Vamos continuando? Aqui nós descobrimos quantas bolinhas de gude Marcos ficou após ter perdido as 67 bolinhas, ok? Só que nesse mesmo jogo ele ganhou 90. Então agora nós vamos pegar o que nós descobrimos que aqui para nós é a nossa diferença e somarmos as 90 bolinhas que ele acabou de ganhar. Então aqui nós teremos agora 278 bolinhas somadas às 90 bolinhas que ele acabou de ganhar. Aqui no caso nós temos uma adição. Lembra? Quando nós começamos, eu falei que nós teríamos 2 cálculos, um de subtração e esse aqui de adição. Aqui o que nós temos? 8 mais 0 é o próprio 8. 7 mais um 9, aqui 16. Só que é assim, o 16 nós não podemos colocar automaticamente aqui, porque nós temos mais um número para ser somado. Então, no caso aqui, nós colocamos aqui a nossa unidade e subimos a dezena. Então, 16 sobe 1. E aí nós fazemos a soma, 1 mais o 2, 3. Quer dizer, então, que agora Marcos tem um total de 368 bolinhas. Informação importante, como nós estamos trabalhando com uma situação-problema, toda situação-problema exige uma resposta. Então,
A pergunta da nossa situação é: com quantas bolinhas de gude Marcos ficou ao final do campeonato? Então, no caso, nós teremos que Marcos ficou com 368. Então, nunca esqueça de colocar a resposta ao final da sua situação problema. Então, Marcos ficou com 368 bolinhas. Essa foi a nossa primeira situação problema. Prepara o print aí e vamos para o nosso segundo exemplo. Antes de irmos para a nossa segunda situação problema, se tem alguma coisa que você não entendeu na primeira, deixa aí nos comentários. Ou se tem algum problema que você queira ver resolvido aqui no canal, manda aí nos comentários. Vamos lá, na nossa segunda situação problema, olha o que nós temos aí. Sofia e Mariana possuem juntas 275 fotos da sua banda preferida. Só que Mariana possui 27 fotos a mais que Sofia. E a nossa situação problema pergunta quantas fotos cada uma tem. Então, pensando bem, se Sofia e Mariana juntas possuem 275 e Mariana possui 27 fotos a mais, a primeira coisa que nós podemos fazer é pensar em retirar essas 27 fotos a mais que Mariana tem do conjunto total. Então aí nós teremos um cálculo de subtração. Então nós vamos fazer 275 menos 27. Lembrando sempre das questões, unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena, centena embaixo de centena. Aqui nós teremos o processo. 7 não dá para tirar de 5, então nós vamos ter que pedir emprestado para o vizinho. Então, nós vamos pedir emprestado, aqui nosso vizinho vai se tornar 6 por ter emprestado essa unidade para o 5. Aqui nós temos 15 e 7. 7 dá para tirar de 15 unidades, ok? Então, 7 tirando de 15, nós teremos 8. Aqui nós temos 6 e 2. 2 unidades retiradas de 6, sobram 4. Esse 2 aqui na nossa centena não tem como subtrair nada dele, então ele só desce. Então quer dizer que, tirando as 27 a mais que Mariana tem, as duas têm 248. Então o que nós podemos fazer para descobrir essa primeira jogada? 248 dividido para as duas. Primeiro processo que nós vamos fazer aqui. Pense bem, quando nós começamos a divisão, nós temos que pensar sempre no nosso primeiro número. Então, nós vamos pensar aqui, ó, no 2 e verificar. 2 dá para dividir para 2? Sim. Então, nós colocamos aqui 1, porque 1 vezes 2 é 2. Aqui vai sobrar 0. Continuando a nossa divisão, nós ainda temos esse 48. Só que nós vamos descer número por número. Então, o primeiro número que nós vamos descer aqui é o 4. E vamos verificar. 4 dá para ser dividido por 2? Sim. Aqui nós colocamos o 2. 2 vezes o 2 é 4. Nosso resto aqui é 0. Automaticamente, tendo o nosso resto 0, nós vamos descer quem? O 8. E vamos verificar. 8 dá para dividir por 2? Sim, nós encontramos dentro lá da tabuada um número que, multiplicado por 2, dá 8, que é o 4. Então, aqui 8. Também temos resto 0. Lembrando que aqui nós temos uma divisão exata. Beleza, nós descobrimos o que aqui? Nós descobrimos que cada uma delas tem 124. Só que o problema não diz isso. O problema diz que Mariana tem 27 figurinhas a mais. Então quer dizer que nós descobrimos quantas figurinhas Sofia tem. Então é só fazermos um cálculo de adição. Pegamos 124, que é referente ao que cada uma tem na igualdade, e somamos as 27 figurinhas de Mariana. Então nós teremos 124 mais 27 figurinhas referente às figurinhas a mais que Mariana tem. Então nós temos aqui, ó, 7 mais o 4, 11. Como nós temos mais números para somar, nós subimos a dezena. Então subimos aqui o 1. Então nós teremos 2 mais 2, 4, com 1, 5. Esse 1 que não tem ninguém para somar, nós descemos. Então nós descobrimos agora que Sofia tem 124 e Mariana tem 151. Ou seja, nós conseguimos descobrir quanto cada uma delas possui. Lembrando que, se estamos trabalhando com situação problema,
Precisamos de uma resposta. Sendo assim, Sofia possui 124 fotos e Mariana 151. Prepara o print aí, vamos para a nossa próxima situação problema. Nossa terceira situação problema. Espero que você não tenha esquecido de fazer o print das duas anteriores. Ah, e só lembrando, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aí, que aí você vai ficar sempre a par das informações que nós estamos... Ah, só lembrando, se você não é inscrito no canal, se inscreve aí. Vamos continuar aqui com a nossa situação problema. Nessa situação problema ele fala o seguinte, que uma montadora ela tem 5 fábricas, ou seja, 5 unidades produtivas. E cada uma dessas unidades produtivas produz 364.098 automóveis. Então, dessas 5 fábricas, cada um faz essa produção. E ele fala que essa produção será distribuída entre 7 países. Aí vem a pergunta da nossa situação problema. Quanto cada um desses países recebeu? Então, primeira coisa, nós precisamos saber qual foi a produção total. Então, nós temos 364.098 produzida em cada uma das 5. Então, o primeiro cálculo que nós vamos fazer aí é o de multiplicação. Vamos usar o processo multiplicativo. Porque senão, se nós formos usar o processo de somatória, nós vamos ter que somar 5 vezes o mesmo valor. Ok? Outro processo é o de divisão, aonde nós vamos trabalhar a questão de saber com cada país quantos carros vai receber. Vamos lá? Então, no caso aqui, nós teremos 364.098 multiplicado pelas 5 unidades que fabricam os carros. Vamos lá? Nós teremos que fazer a multiplicação desses 5 por todos os números aqui em conjunto, ok? Então, primeiro, 5 vezes o 8. 5 vezes 8 é 40. Só que nós não podemos colocar 40 aqui. Então, nós vamos colocar a unidade e vamos subir a dezena. Vamos subir o 4. Aqui nós temos 5 vezes o 9. 5 vezes o 9, 45. 45 mais esse 4 que subiu, 49. Subimos novamente 4. Aqui nós temos 5 vezes o 0. 5 vezes o 0 é 0. Mais o 4, próprio 4. 5 vezes o 4 aqui, 20. De novo, como nós temos mais números para serem multiplicados, então a gente não pode colocar o 20 aqui. Então nós vamos colocar a unidade do 20 e vamos subir a sua dezena, que é o 2. Aqui nós temos 5 vezes o 6, 30, mais esse 2 que subiu, 32. Vamos subir quem? O 3, que ainda há um número para ser multiplicado. No caso aqui, 5 vezes o 3, 15. 15 mais 3, 18. Neste caso, já dá para colocar o 18. Por quê? Porque nós não temos mais nenhum número para ser multiplicado. Então, aqui nós colocamos o 18. Quer dizer, então, que essas 5 unidades produtoras de carros, elas fornecem uma produção de 1.820.490 carros. Agora, o que nós precisamos descobrir? Quantos carros vão para cada um dos países, que no caso são 7. Então, nós teremos 1.820.000 dividido para 7. Então, nós descobrimos qual foi a produção total feita pelas 5 distribuidoras e agora nós precisamos descobrir quanto cada país irá receber. Então, nós iremos pegar a produção total e dividir para 7. Ok? Na hora de efetuarmos a divisão, o que nós precisamos reparar? Primeiro, o nosso primeiro número. Só que quando a gente olha para o 1, ele não divide para 7. Então, o que nós temos que fazer? Já que nós estamos no começo da nossa divisão, nós juntamos os 2 primeiros números. Então, nós temos aqui, ó, 18 dividido para 7. O que acontece? Na hora que você está efetuando as divisões, monta rapidinho uma tabuada. Por exemplo, vou montar aqui a tabuada do 7. Aí nós podemos montar rapidinho uma tabuada aqui do 7. Ó, 7 vezes 0, 0, 7 vezes 1, 7, 7 vezes 2, 14, 7 vezes 3, 21, 7 vezes 4, 28 e assim sucessivamente. Isso auxilia na hora de você começar a trabalhar. Então vamos lá, ó. 18 dividido para 7. Nós temos que descobrir que número multiplicado por 7 dá 18 ou chega perto. No caso aqui, ó, indo lá na tabuada, o que nós temos? 7 vezes 2, 14 e 7 vezes 3 já é 21. Então no caso aqui já passou, não dá para ser. Então nós vamos usar o 2. Esse é um método para te auxiliar na hora da divisão. Então, 2 vezes 7, aqui é 14. No nosso caso aqui, ó, 18 menos 14 é 4.
Automaticamente nós vamos descer quem? O 2. Na hora que nós descemos esse 2, ó, 42. Então nós vamos descobrir que número multiplicado por 7 dá 42 ou chega perto. No caso aqui é o 6. Então nós temos 6 vezes 7, 42. Para 42 aqui, 0. Vamos descer quem agora? O 0. Só que aconteceu o seguinte, a hora que nós descemos o 0, ele ficou menor do que 7. E toda vez que a gente desce um número, a gente tem que efetuar a divisão. Então nós temos que colocar aqui na chave um número que multiplicado por 7 dê 0 ou chegue perto. No caso aqui, o próprio 0. Aqui nem precisa fazer esse formato de subtração, mas é só para saber o que aconteceu para que esse 0 se tornasse resto. Aí sim eu posso descer o próximo número, que é o nosso 4. Só que olha o que aconteceu. Na hora que nós descemos o 4, ele também ficou menor que 7. Então nós temos que descobrir um número que multiplicado por 7 dê 4 chegue perto. No caso, continua sendo o próprio 0. Aqui, quando efetuarmos a subtração, esse 4 passa a ser resto. E aí sim eu desço o próximo número, que no caso aqui é o 9. Ok? 49 aqui, dividido para 7. Então, um número que multiplicado por 7 dê 49 eu chegue perto. No caso aqui, o próprio 7. 7 vezes 7, 49. Aqui na nossa subtração, resto 0. Aí nós descemos quem? O nosso último número, que é exatamente quem? O 0. O que vai acontecer aqui? 0 lá na chave. Nem precisamos fazer a subtração, porque sabemos que aí vai dar 0. Então, o que nós descobrimos? Primeiro, que a produção das 5 fábricas foi de exatamente 1.820.490 carros. E que cada país, ou seja, cada um dos 7 países que vai fazer uso dessa produção de carros, vai receber exatamente 260.070 carros. Como estamos falando de uma situação-problema, ela exige resposta. Prepara aí para o print. Ok, algebricando, esse foi mais um vídeo da série Operações Matemáticas do básico à situação problema, passando pelo Mathematiquês. Hoje nós fizemos 3 resoluções de problema, lembrando que a maioria dos cálculos apresentados em provas, eles vêm em formato de situação-problema. Então é muito importante que você foque bastante no Mathematiquês, foque na resolução de problemas, pensando na interpretação de texto. Eu espero sinceramente ter colaborado com vocês em mais esse vídeo. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ative o sininho para você receber as nossas notificações, tá? Deixa aí o seu joinha se você gostou da forma como eu expliquei os problemas, que ajuda demais a nossa família algebricando. E eu espero vocês no próximo vídeo. Fui!